Opa, alô. Bom dia, pessoal, tudo bem? Podemos começar? Gente, só um aviso, tá? O simulado de sábado, ele vai ficar aberto. Então, se você não fez ainda e quiser fazer direto no Estuda, fique à vontade. Tem algumas provas físicas sobrando aqui, se vocês quiserem depois pegar no intervalo também. E o simulado de quinta-feira, que eu fiz nas oficinas, também vai ficar aberto. Então, se vocês quiserem, tá? Eu vou divulgando as parciais de pontuações do simulado para você ver onde você está no meio da galera, tá bom? É, E quinta-feira agora, a monitoria, tá? Quinta-feira agora a gente pega uma quinta-feira para monitoria. Então, se vocês tiverem dúvidas nos simulados, tanto no simulado do sábado como no de quinta-feira, cola na monitoria. Fala. Se preencher o gabarito do quê? Precisa entregar para gente. Tem, é só entregar, tá? Eu vou pedir para que vocês entreguem especificamente para o Eloy isso, porque é ele que está mexendo com essa questão de passar o gabarito no Estuda, tá? Então, quem quiser fazer o simulado depois, agora durante a semana, e quiser entregar o gabarito físico para o Eloy, fica à vontade, tá bom? Eu acho que está faltando o 11 e o 12 só, da página 186. Confere para mim. Ou talvez não, talvez esteja faltando 10 também. Hã? O 10 não, né? Eu acho que não. Então vamos, eu vou gravar esse pedacinho aqui só para colocar junto com o final de cinética, tá? Questão 10. Quan- quanto a concentração do 2-bromo, 2-metilpropano dobra, a velocidade da reação aumenta por um fator de 2. Se as concentrações de C4, H5Br e OH- são dobradas, o aumento da velocidade é o mesmo, um fator de 2. E aí ele coloca embaixo uma equação. Então, devagar, que esse enunciado ele é tão sucinto que ele é um pouco confuso. Você tem aqui uma reação. Deixa eu colocar o nome do cara aqui, ó. Esse aqui é o composto. Ó, 2-bromo, 2-metil, propano. Eu vou pegar esse maluco, vou reagir ele com OH-, e aí eu vou formar isso aqui, ó. CH3, COHBr, opa, desculpa, CH3, ó, mais Br-. Ô, gente, que tipo de reação é essa? É uma reação orgânica. Eu tenho 4 tipos, tá? Substituição, adição, eliminação e oxirredução. Ajudou? Substituição, né? Eu tirei um bromo e coloquei um OH. Transformei um aleto de alquila em um. O que é isso aqui? É um álcool terciário, tá vendo? Ó? É um álcool terciário. Tá. Aí, o que que o cara faz? Imagina que ele vai fazer um experimento para determinar a lei de velocidade. Aí ele faz o seguinte: ele tem 2 reagentes. O reagente orgânico, eu vou chamar de reagente A, e o reagente B, que é o OH-. Então, ele vai estudar o efeito das concentrações desses caras na velocidade. Então, o que que a gente sabe de antemão? A princípio, a velocidade da reação é igual a uma constante multiplicada pela concentração dos reagentes. Eu vou colocar aqui, concentração do reagente. Peraí, perdão, gente. Eu escrevi muito para cima aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. A velocidade da reação é igual a K vezes. Eu tenho 2 reagentes envolvidos, o A e o B. Então, eu vou colocar assim: concentração do reagente A elevado a um expoentezinho, que eu vou chamar de Azinho, multiplicada pela concentração do reagente B elevado a um Bzinho, que é o expoente. E o cara quer descobrir
quais são as ordens de reação para os malucos. Então ele vai fazer aquele famoso estudo cinético. Só que no exercício não está nada escrito desse jeito. Ele só começa falando os resultados do estudo. Então, no estudo cinético, eu vou verificar a importância desses dois reagentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência de experimentos onde eu vou me, é, onde eu vou estudar o efeito das concentrações na velocidade. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de experimento, onde você vai comparar as velocidades das reações, a gente sempre prepara um experimento que a gente chama de experimento controle. O que é o experimento controle? É um experimento cujos resultados vão ser comparados com os outros. Então, por exemplo, no experimento 1, eu vou preparar o reagente A numa concentração X, o reagente B numa concentração Y, e a velocidade eu vou chamar de V. Esse é um experimento hipotético. Aí, o exercício desgramado começa o enunciado já falando dos resultados. Ele já começa assim a questão. Ó. Quando a concentração de 2-bromo, 2-metilpropano dobra, a velocidade da reação aumenta por um fator de 2. Vem cá. Quando a concentração do 2-bromo, 2-metilpropano dobra, isso aqui é o 2-bromo, 2-metilpropano. Ó. Quando a concentração desse maluco dobra, a velocidade da reação dobra junto. Isso é um experimento. Ah, professor, mas ele não falou nada sobre a concentração do outro cara. Se ele não falou nada da concentração do outro cara, é que ela continua valendo Y. Isso aqui é o experimento 2. Então, por que o exercício é difícil? Porque isso aqui tudo você tem que pensar previamente. O enunciado, ele começa falando do resultado de um segundo experimento. Aí ele vai e emenda para o resultado do terceiro experimento. Olha o que ele fala. Já na próxima linha. Se as concentrações do C4H9BR e do OH são dobradas, se as duas são dobradas, aí ele conclui a velocidade, o aumento da velocidade é o mesmo. Dobra. Dobra. Tá aqui. Depois de tudo isso, aí ele fala assim: escreva a lei cinética da reação, respondendo se ela pode ser considerada elementar. Justifique a reação. Então, ele quer que a gente escreva a lei cinética, e a partir da escrita da lei cinética, ele quer que a gente responda se essa reação é elementar ou não. Aí. Tá, primeira coisa. O que tem a ver a lei cinética com o fato da reação ser ou não elementar? Quando a reação é elementar, esses coeficientes aqui coincidem com os da estequiometria. Então, eu vou escrever assim, ó, se a reação for elementar, dois pontos. O Azinho, que é a ordem de reação, tem que coincidir com o coeficiente desse cara. Então, o Azinho tem que ser 1. E o Bzinho também. Se um deles falhar, aí a reação já não é elementar. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, já dá para descobrir aqui, né? Ó, do primeiro para o segundo experimento, eu dobro o X, multipliquei o X por 2, a concentração do A, e a velocidade variou de maneira diretamente proporcional. Ok? Então, a velocidade depende do X.
Se eu dobro o x, a velocidade dobra. Então, eu posso dizer que a velocidade é diretamente proporcional ao x. Se a velocidade é diretamente proporcional ao x, de fato, o A tem que ser 1. Então, em relação a esse reagente, a velocidade depende da concentração dele elevado à primeira potência. É uma relação diretamente proporcional. Ah, professor, e se fosse aqui 2? Se aqui fosse ao quadrado, gente, a hora que você dobrou aqui, isso aqui ia aumentar 4 vezes. A gente trabalhou isso na semana passada. Tá? Agora, a novidade vem por conta do B, do reagente B. Olha o que acontece. Se você olhar para os experimentos 2 e 3, ele dobrou a concentração do X e dobrou a do Y. Tá? Quando ele, aliás, ele manteve a do X, né? Desculpa, e dobrou a do Y. Quando ele dobra a concentração do Y e a velocidade se mantém com o mesmo valor, a conclusão que a gente chega nessa situação é que a concentração do B não interfere na velocidade da reação. Não faz diferença você fazer um experimento com o B menos concentrado ou com o B mais concentrado, porque a reação vai se manter com a mesma velocidade. Então, eu vou escrever aqui, ó, o aumento da velocidade não depende da concentração de B. dB. Tá aqui. Tá? Se o aumento da velocidade não depende da concentração do B, como a gente está vendo aqui no gráfico, na tabela, significa que o B não pode aparecer na equação de velocidade. A equação de velocidade não depende dele. Para que o B não apareça na expressão de velocidade, esse expoente precisa ser zero. Não tem outra possibilidade. Por quê? Porque qualquer número elevado a zero dá 1. Então, vamos dizer assim, para tirar o B da equação, eu tenho que garantir que o expoente dele seja zero. Então, B igual a zero. Aqui. Bom, dito isso, então a minha equação de velocidade é V igual a K vezes concentração do C4H9Br elevado à primeira potência. Ok? Daqui eu tiro duas conclusões. Primeira conclusão, a reação não é elementar. Ela deve ter duas etapas. Segunda conclusão, quem é que participa da etapa lenta? Esse cara aqui. Por que esse cara participa da etapa lenta? Porque pensa assim, se ela não é elementar, ela é feita em etapas. Tudo que não é elementar é feito em etapas. Então, se ela não é elementar, ela é feita em etapas. Se ela é feita em etapas, existe uma etapa lenta. Sei lá qual, primeira, segunda, terceira, quarta etapa, mas existe uma etapa lenta. Terceira coisa, a velocidade depende da etapa lenta. Lembra? Num processo em etapas, a velocidade depende da etapa lenta. Então, esse cara está na etapa lenta. Então, daqui eu vou escrever o seguinte, ó. Conclusões. Conclusões. Primeira, reação em etapas. Etapas. Segunda conclusão, participante da etapa lenta. C4H9Br. Então, por exemplo, se você quiser acelerar essa reação, o que você pode fazer com ela? Você pode mexer na temperatura, pode botar um catalisador e pode aumentar a concentração de reagentes. Só que nesse ponto específico,
que é aumentar a concentração de reagentes, não adianta você aumentar a concentração do OH- se você quer acelerar o processo. Você tem que aumentar a concentração apenas de quem participa da etapa lenta. Tá bom? Então, por exemplo, uma questão possível assim, né? Ó, qual dos reagentes eu posso mexer se eu quiser aumentar a concentração, a velocidade? Só esse aqui. Tá? Outra coisa que eu preciso comentar. Eventualmente, reações em etapas podem aparecer na forma de gráficos. Eu já pus esse gráfico uma vez, mas eu acho melhor colocar de novo. Como é o gráfico de energia para uma reação em etapas? Vamos imaginar que assim, aqui nós concluímos, e só isso, né? Que a reação é em etapas. Uma vez que você conclui é foda, conclui. Uma vez que você conclui que a reação é em etapas, você não sabe quantas são. Não dá para saber. Esse estudo, ele não te permite saber quantas etapas são. Ele só te permite saber ou é em uma etapa ou em várias. Vamos supor que essa reação seja em duas etapas. Como vai aparecer um gráfico de energia de uma reação de duas etapas? Ele vai aparecer assim, ó. Não esquece desse gráfico, pelo amor de Deus. Ó, isso aqui é um típico gráfico de reação em etapas. O que eu consigo enxergar nesse gráfico? É o que vocês precisam treinar para enxergar. Primeiro, eu consigo enxergar ΔH nele. Para eu enxergar ΔH, o que eu tenho que olhar nesse gráfico? Reagente, produto. Tá vendo? Ó? Isso dá meu ΔH. Nesse caso, nesse exemplo, a reação seria exotérmica. Concorda? Ó, entalpia do produto, pequena, entalpia do reagente, grande. Outra coisa, dois complexos ativados. Complexo ativado da primeira etapa, complexo ativado da segunda etapa. É só um exemplo, tá? Eu não sei se o gráfico dessa reação é assim, mas ele poderia ser. Outra coisa que dá para enxergar, a etapa lenta. Observa aqui que eu enxergo duas energias de ativação. Primeira energia de ativação é essa daqui, ó. Primeira energia de ativação é essa daqui, ó. Grandona. Segunda energia de ativação é essa daqui, ó. Pequenininha. É a 2 e aqui é a 1. Tá bom? Pelo tamanho das energias de ativação, essa seria a etapa lenta. Então, por exemplo, né, juntando as informações. Essa é a etapa lenta. Essa daqui é a equação de velocidade. Então, essa é a equação de velocidade dessa etapa. Porque é ela que determina a velocidade da reação como um todo. Tá? Se eu tiver que usar um catalisador, eu vou usar um catalisador nessa etapa. Não adianta eu usar um catalisador nessa. Tá bom? Obrigado, Aninha. Fechou? Etapa lenta. Beleza. Vê se ficou alguma dúvida. Alô? Bora pro próximo? Questão 11. Um dos pilares da nanotecnologia é o fato de as propriedades dos materiais dependerem do seu tamanho e da sua morfologia. Exemplo: a maior parte do hidrogênio produzido industrialmente advém da reação de reforma de hidrocarbonetos. Aí ele coloca uma reaçãozinha aqui, ó. CH4 mais H2O. Aqui ele usa gasoso também, dando hidrogênio mais
CO2, mais CO2, mais CO2. Tá aqui. Gasoso. Tá balanceado isso? Tá, né? Tá. Uma forma de promover a descontaminação do hidrogênio é reagir. Ah, aqui é CO, gente, perdão, não é CO2, tá? É CO. Uma forma de descontaminar o hidrogênio é reagir o CO com largo excesso de água. Para um pouquinho aqui, só para a gente entender. Eu vou produzir hidrogênio, tá? Beleza. Só que hidrogênio é um gás, olha lá. Olha quem vem misturado com ele. Monóxido de carbono. Não é bom. É tipo, ele é meio que sujeira. Ele quer descontaminar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa mistura e vai, sei lá, vai injetar em algum lugar e, segundo ele, vai ter excesso de água. Aí o CO reage com água, com água, dando CO2 mais água. Não, mais hidrogênio, perdão. Mais hidrogênio. Aqui. E ele deu um ΔH negativo aqui. Eu vou colocar só o ΔH negativo, tá? Então, o que que dá para perceber, né? Mesmo no processo de descontaminação do hidrogênio, eu ainda produzo mais hidrogênio, ó, tá? Beleza? Ok. Continuando. A figura abaixo mostra resultados de velocidade em unidade arbitrária, isso no eixo Y, em função da temperatura, empregando-se catalisador com duas diferentes morfologias. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: esse gráfico mostra que a reação está sendo feita na presença de catalisadores diferentes. Tem um catalisador aqui e um outro catalisador. São dois catalisadores. Ele fala, ó, resultados de velocidade dessa reação em função da temperatura, empregando-se um catalisador com duas diferentes morfologias. Então, eu tenho mais ou menos isso, ó. Velocidade em função da temperatura. Eu não vou fazer a curva bem bonitinha, tá? Que nem a dele. Mas vai dar pro gasto. Peraí, a outra é. Ah, peraí que enganchou aqui. Pronto. E aí eu tenho nanobastão e nanotubo. São os catalisadores aí. Considerando essas informações, é correto afirmar que, com essa tecnologia, a descontaminação do hidrogênio por a descontaminação do hidrogênio por CO é mais eficiente na presença de qual catalisador? E aí? Como que a gente descobre qual catalisador é melhor? Cara, escolhe uma temperatura aí e vê qual delas está mais rápida. Primeiro queria que vocês percebessem uma outra coisa. Esquece que tem duas curvas. Esquece. As duas curvas, elas têm o mesmo perfil. Começa assim e vai subindo, né? Como é que eu explico o perfil da curva de subida, independente do catalisador? O que significa essa subindo no gráfico? Significa que o efeito da temperatura está sendo sentido. Por exemplo, ó, pega na mesma curva duas temperaturas. Pega duas temperaturas. O que que a gente percebe, por exemplo? Se eu pegar uma temperatura mais para a esquerda, a velocidade é menor. Se eu pegar uma temperatura mais para a direita, a velocidade é maior. Isso acontece nos dois, ou seja, a temperatura afeta as duas reações. Então, esse é o efeito da temperatura. Agora, se eu pegar, por exemplo, escolhe arbitrariamente uma temperatura qualquer, independente da temperatura que você coloca, você vai perceber o seguinte: quando você projeta essa temperatura nas duas curvas,
Você percebe que nessa temperatura específica, a velocidade dessa reação aqui, ó, é grande. Se você pega a mesma temperatura e projeta na curva do outro catalisador, você vai perceber que a velocidade é menor, certo? Esse catalisador aqui, qual que é? Deixa eu ver. Esse aqui é o nano bastão. Esse aqui é o nano bastão. E esse aqui é o nano tubo. Pronto. Tá aí. Agora procura a alternativa aí. Professor, vai um pouquinho pro lado para poder tirar uma Vou, foto, por favor. vou, vou. E o delta H, hein? O que tem a ver o delta H com essa reação? Ela é isotérmica, né? Se eu aumentar a temperatura, o que acontece com ela? A velocidade aumenta. Mas se isso aqui for um equilíbrio, isso aqui desloca para onde? Para a esquerda. Então dá uma olhada nas alternativas aí, vê o que vocês acham. Vamos ver aqui. Nanobastão, pois a transformação de CO ocorreria em temperaturas mais baixas, o que também favoreceria o equilíbrio da reação no sentido dos produtos, uma vez que a reação é isotérmica. Aqui a gente precisa tomar com muito cuidado, gente, porque tem duas coisas que podem parecer contraditórias. A gente vai estudar equilíbrio daqui a pouquinho. Então, por exemplo, ele cita no exercício que isso aqui é um equilíbrio. Já vai a primeira sacanagem da questão. Porque ele não mostra isso na reação, ele fala que isso é um equilíbrio. Vocês lembram que, não sei se vocês lembram desse assunto, mas equilíbrios podem ser deslocados por temperatura, que mais? Concentração, né? Tudo bem. Como funciona o deslocamento de equilíbrio por temperatura? Se eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação endotérmica, a que gosta de calor. Se eu abaixo a temperatura, eu favoreço a reação exotérmica. E o que é favorecer a reação? Aumentar o rendimento. Então, veja, a nossa reação, pelo que ele fala nas alternativas, é um equilíbrio. Ele me disse que essa reação é exotérmica. Então, eu já vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui exo e endo. Ok? Problema. Eu quero aumentar o rendimento dessa reação. Tá. Se eu quero aumentar o rendimento dessa reação, eu preciso fazer ela acontecer em baixa temperatura. A diminuição de temperatura, a diminuição de temperatura aumenta o rendimento. Só que nós temos um problema. Veja qual é o problema. E é aqui que eu quero chegar. Para eu produzir mais produto, eu preciso abaixar a temperatura. Isso é o que a reação está me contando. Só que se eu abaixo a temperatura, a reação fica lenta. Por quê? Por que se eu abaixar a temperatura, a reação fica lenta? Porque a temperatura diminui a velocidade de uma reação. Então, como que eu faço para aumentar o rendimento de uma reação que gosta de frio se a temperatura baixa faz a reação ficar mais lenta? Eu vou procurar um catalisador. A gente percebe que as duas reações aumentam a velocidade com o aumento de temperatura, certo? Só que, se eu usar o nanobastão é um catalisador, eu consigo fazer essa reação ficar rápida numa temperatura que não seja tão alta. Por quê, gente? Porque se eu aumentar demais a temperatura, eu perco produto.
Aumentar rendimento não quer dizer aumentar velocidade. Entendem isso? Isso é muito difícil da gente perceber. Então, tipo, se eu usar o nanobastão, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeira, eu consigo deixar a reação rápida, porque eu estou usando um catalisador, e eu consigo deixar essa reação rápida numa temperatura baixa. Fazer a reação numa temperatura baixa me garantirá que o equilíbrio estará deslocado para onde? Para a direita. Difícil, né? Essa questão ela é difícil por quê? Porque ela envolve dois conceitos, o conceito do deslocamento com o do catalisador. Por exemplo, se eu for usar o nanotubo, qual que é o problema de eu usar o nanotubo? Para eu conseguir fazer a reação ficar rápida, para eu conseguir fazer a reação ficar rápida, eu preciso estar numa temperatura maior. E aí que está o problema. Por quê? Se a reação estiver numa temperatura muito alta, por mais que ela seja rápida, eu não vou conseguir produzir tanto produto. O equilíbrio tem um rendimento pior naquela temperatura. Tá? E aí? Então eu vou usar o nanobastão, pois a transformação de CO ocorreria em temperaturas mais baixas, sim, é o nanobastão, né? É. O que também favoreceria o equilíbrio da reação no sentido dos produtos, uma vez que a reação é exotérmica. Tá? Essa é a resposta da questão. Essa questão é bem difícil, pelo menos eu acho, né? Aí. E aí vem a última questão, a 12. 12. 12. Numa determinada condição experimental e com o catalisador adequado, ocorre uma reação conforme o gráfico, conforme representada no gráfico, que relaciona a porcentagem do composto em função do tempo da reação. Então, no gráfico que ele está mostrando, eixo Y, porcentagem de um composto em função do eixo X, que vai ser o tempo da reação. E aí, ele, a partir do gráfico, ele quer que a gente proponha um esquema, que está nas alternativas, né? Para representar o que, que seria isso, tá? Bom, eu tenho três substâncias aqui, gente. Tem uma substância, deixa eu só pegar uma outra cor aqui. Cadê o vermelhito? Ah, tá aqui. Tem uma substância aqui que faz isso aqui, ó. Ela começa na porcentagem de 100% e vai fazendo isso, ó. Aqui. Aqui. Essa substância é o limoneno. Limoneno. Está com uma cara de reagente, né? Está com uma cara de reagente. Aí tem uma outra que, à medida que o limoneno vai subindo, desculpa, que à medida que o limoneno vai descendo, a outra vai subindo, que é o pecimeno. Está com cara de produto, né? Alô? Está com cara de produto. Ok. E aí tem uma outra substância aqui, que é o terpineno, que faz assim, ó. O terpineno. Tá aí. E aí a gente vai assinalar as respostas. Bom, uma coisa fica bem clara, né? Isso é reagente, isso é produto. Né? Esse cara cuja concentração vai diminuindo, reagente, está sendo consumido. E esse cara cuja concentração está aumentando, é o produto. Tá? Então eu já começo com essa possibilidade aqui, ó. Limoneno. E aí o produto pecimeno. O que pode causar dúvida aqui, cimeno, é a função desse pretinho aqui. Né? Tá aqui. Eu tenho, deixa eu ver.
A não pode ser. Só pode ser a D ou a E. Agora eu preciso que vocês olhem atentamente nas duas alternativas e me digam qual a diferença entre uma e com a outra. Na D, vê se você bom, na D tá bem claro, né? O cara é um catalisador ali. Tá considerando que o tal do terpineno é um catalisador. E na E, que ele põe o composto no meio. Na Me, provavelmente, na E, provavelmente ele está dizendo que esse terpineno é um intermediário. Tipo assim, o limoneno vira terpineno e depois isso vira cimeno, tá? Então eu preciso decidir se esse cara ele é um catalisador ou um intermediário. E aí? Se for catalisador é D. Se for intermediário é E. E como que a gente se livra desse dilema? Observando o que acontece com o cara. No começo, tinha ele? Então não é catalisador. Acabou. No final, tinha ele? Não, então não é catalisador. O catalisador, gente, ele não pode aparecer e desaparecer do nada. Ele está lá. Se, a, se ele fosse catalisador, gente, a concentração dele tinha que ser constante. Se a concentração aumenta e você percebe que a concentração atinge o valor máximo aqui, ó, bem no meio da reação, tá vendo? Depois ela vai diminuindo. Isso significa que ele foi produzido e depois ele virou o produto que o cara queria, tá? Então ele está com cara de intermediário aqui, terpineno, tá aqui, tá? Essa questão é meio malandrinha, é uma questão muito, tá? Muita gente olha para ela e fala: "Ah, puta, é catalisador". Não, não é. É intermediário. Alternativa E, tá? Beleza? Fechamos então a parte de cinética, pessoal. Eu vou dar uma. Espera que eu vou desligar e vou ligar de novo aqui. Espera aí.